A paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma escola bíblica dominical aqui, o Evangelista Juninho do Espírito Santo, e nós estamos na lição de número 2. Eu quero antes aí estar avisando você que a lição de escola bíblica dominical de adultos vai estar na descrição ali o link do evangelista Márcio Mainardes, ele que passa aulas para adulto. Eu queria estar mandando um abraço lá para o irmão Ismael, ele que é dos crentes da Assembleia de Deus, ele que tem um grupo, uma página, um grupo, na verdade, no Facebook, e é uma bênção, a gente sempre tem postado vídeos lá. Deus abençoe em nome de Jesus, sua vida, irmão Ismael. E quero mandar um abraço para o presbítero Rogério e o diácono Antônio Marcos, eles que são aqui da nossa cidade mesmo, eles que têm o DJPTB, Departamento de Ensino de Jardim Progresso de Telêmaco Borba. Também logo vou estar colocando o link deles, eles têm um site e é bem legal, estão postando os vídeos nossos também. E você que tem site e o grupo quiser postar o vídeo aí, fique à vontade aí. Os vídeos que nós fazemos é para divulgação mesmo da Escola Bíblica Dominical e da classe juvenis. Eu coordeno os adolescentes, mas nós damos a aula aí para a classe juvenis. E o assunto desse trimestre é um assunto bem interessante, um assunto bem legal. A comentarista é a irmã Débora, que é a comentarista. E o assunto tem sido muito legal, que é profetas menores. E a irmã Débora Machado, que é a comentarista. E na lição de número 2, hoje, nós vamos falar sobre Oséias, o relacionamento de Deus com seu povo. É o tema dessa lição. Oséias, que tem um significado tremendo do nome dele, que significa salvação. E tem tudo a ver, você vai perceber no decorrer da lição. E também quero mandar um abraço para todos os nossos amigos da irmã Janice, que tem postado os vídeos também, comentado, e todos os irmãos aí de todos os estados. A minha cidade aqui, Telêmaco Borba, é uma cidade maravilhosa, nós gostamos muito, tem seus problemas, mas é uma cidade que algo me chama a atenção nela. Sabe o que é? É que nós temos uma indústria de papel aqui, e por causa dessa indústria a gente acaba conhecendo o pessoal aí. Olha, eu conheço muito crente abençoado do Maranhão, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, da Bahia e outros lugares aí também que a gente conhece, acaba conhecendo as pessoas e são pessoas abençoadas. Acho que o Matheus Felipe hoje, ele está filmando, a gente acaba conhecendo também aí o pessoal de outros lugares. Até eu queria ver, que minha pasta do rádio não está por aí, porque se eu encontrasse, eu queria até fazer comentário de alguns nomes ali, mas eu comento numa outra lição aí também o nome de um pessoal de outros estados aí que a gente acaba conhecendo e pessoal crente mesmo, pessoal abençoado. E outros estados mais aí também que a gente acaba conhecendo, do Rio de Janeiro, São Paulo, que eu já falei, Santa Catarina e vários estados aí também que a gente acaba conhecendo. Mas vamos lá, lição número 2. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, versículo 40. O objetivo da lição hoje é a fidelidade nos relacionamentos, refletir sobre isso, apontar o pecado como agente escravizador e apresentar o amor redentor de Deus. Esses são os objetivos da lição de hoje. No sintetizando a lição, fala aqui que o ministério, lá no finalzinho fala, o ministério profético de Oséias mostra para Israel a traição espiritual da nação. Então a história que nós vamos falar sobre Oséias, ele acaba falando o ministério dele profético aqui, acaba comentando a respeito da traição do povo de Israel para com Deus. Então quando Oséias casou com Gomer, ele sabia perfeitamente quem era a mulher que ele estava casando, mas era para simbolizar, foi o ministério profético dele, para simbolizar ele casando com uma prostituta e que ela iria trair ele com outros
amantes com outros homens, e isso simbolizava muito bem Gomer, Israel, Oséias, Deus, Gomer se prostituindo, saindo com outros homens, e Oséias, daí representando Deus, sendo traído. Gomer, a traição seria com outros homens, mas simbolizava Israel traindo Deus, os deuses. Israel adorando outros deuses. E isso simbolizava, era o que era para demonstrar para Israel que eles estavam traindo Deus, eles estavam deixando Deus de lado. Eles estavam acreditando mais em Baal e outros deuses mais, mas o Baal era o principal ali, e eles adoravam outros deuses e esqueciam o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Daí aqui ainda no sintetizando fala assim, mas de igual modo a restauração de Deus por meio do perdão. Então, vai demonstrar para Israel a traição, mas mesmo assim também Deus demonstra que há um arrependimento e pode ser perdoado sim. Ele é misericordioso. Introdução. A nação de Israel havia cometido o pecado de adultério, pois traiu o Senhor seguindo o caminho dos deuses estranhos. Então, como eu falei aqui no início, adorando outros deuses. E começou a praticar a traição a Deus, porque Ele era o único Deus. E eles começaram a adorar outros deuses. Aí fala, Deus usou o exemplo familiar do profeta para despertar e corrigir os judeus e suas transgressões. Então, a esposa de Oséias era uma esposa infiel. E o povo de Israel estava sendo um povo infiel a Deus. Então, Oséias representa, veja bem, a esposa infiel de Oséias representa a nação pecadora de Israel. Ao ordenar que o profeta fosse atrás dela e a comprasse de volta, Deus revela o seu poder restaurador. Então é bem interessante aqui, no sentido de comprar de volta, resgatar. E o nome Oséias, como eu já falei para você, significa salvação, tem tudo a ver com Deus preparando, dando seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, né? Para nos resgatar. E aí o texto base aqui fala de Oséias capítulo 11, a leitura bíblica em classe, do versículo 1 ao 11. Oséias 11, do versículo 1 a 11. Daí o versículo 1 só. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Versículo 2 é interessante também. Mas como os chamavam, assim saíam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Então você observa aí, nesse capítulo 11 de Oséias, comentando aqui da traição. Continuando, já vamos para o tópico de número 1, que fala do contexto histórico. Falando em contexto histórico, é interessante deixar registrado para você que a Síria que veio, em 722 a.C., 722, a Síria veio de encontro ao povo de Israel e levou esse povo cativo. Então, em 722 a.C. Lembrando aqui do contexto histórico, é bom lembrar. E sobre esse contexto histórico, pelo menos aqui fala nessa lição, diz aqui, vou até ler melhor, quando Oséias profetizou em Israel, a nação estava imersa na apostasia. Ali havia grande instabilidade política, pois por cerca de um período de 9 anos, 7 reis já haviam governado Israel. 7 estavam no 7º, mas os últimos 6 reis, eles foram ímpios. Então, veja a situação de Israel. E aproveitando falar em situação de Israel, é interessante até
comentar com você também, e algumas outras lições até estarei repetindo isso, que Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, não Israel no sentido reino do norte, mas todo Israel, 12 tribos. Só que dessas 12 tribos teve uma grande divisão. 2 tribos foram para um lado e 10 tribos para o outro lado. 10 tribos seguiram a Jeroboão, que se tornou o reino do norte e o rei deles, do reino do norte, que é a capital Samaria. E 2 tribos apenas seguiram o reino do sul. O reino do sul que tem como capital Jerusalém. Detalhe, o rei do reino do sul é Roboão, era Roboão. Roboão, ele era da descendência de Davi. Então, é bem interessante passar para você isso, que de Davi veio Salomão, Salomão, Roboão. Aí ocorreu uma divisão. E algo que me chama a atenção para dizer também, embora nós estamos tratando de uma classe de juvenis, e algo que nos ensina perfeitamente para os dias de hoje, é que Roboão, ele aumentou os impostos de uma maneira tal que as pessoas não estavam aguentando mais os impostos. E alguns homens já maduros, anciões, procuraram o rei Roboão e explicaram para ele que melhor não fazer daquela forma que estava fazendo, aliviar um pouco esse fardo, não impor mais impostos para eles. Só que o detalhe aí é que Roboão, em vez de ouvir também os mais velhos ali, os anciões, escutar mesmo, ele ouviu, mas ouviu por um ouvido, soltou pelo outro. Sabe por quê? Sabe o que o Roboão fez? Ele acabou pegando e ouvindo vários jovens, vários novos que estavam ali, e esses jovens falaram para ele assim, em minhas palavras, falaram assim: olha, cobre mesmo, aumenta o imposto. O conselho deles não foi um conselho sábio, acabou sendo um conselho que Roboão deixou o conselho dos mais velhos de lado e aceitou o conselho dos mais novos. E tudo isso gerou todo esse problema em que se tornaram o reino do norte e o reino do sul, essa divisão que ocorreu. Oséias, embora a mensagem é para todo o reino de Israel que nós observamos, mas é mais focado em cima do reino do norte. Quando você observa, Oséias, até no começo tem um quadro lá na primeira lição, ele fala aqui do pré-exílio babilônico, que ele pregou no pré-exílio babilônico, para o reino de Israel, embora também abrangesse o reino do sul, mas focado mesmo no reino do norte. Então, esse contexto histórico que eu estou passando para você, não está escrito aqui na lição, mas para você poder compreender sobre estas tribos. Interessante é que alguns juvenis, ou alguns adolescentes, acham que essa tribo é tribo indígena mesmo. Eles acham que tribo é dessa forma e nós explicamos para eles que não, mas eles entendiam dessa forma também. Mas são as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, da onde teve essa divisão Reino do Norte e Reino do Sul. Mas continuando aqui no contexto histórico, na lição, a comentarista ela fala que desses 9 anos, 7 reis já haviam governado Israel. Destes, 4 foram assassinados por seus sucessores. Sucessores, então, já dá para você entender que são parentes, são filhos, são parentes que assassinavam. Então, olha a situação, a gravidade disso tudo, como estavam esse povo aqui. À medida que a nação depositava sua confiança em deuses pagãos, Oséias 4:12, ela se envolvia em todo tipo de culto e de sacrifícios a deuses estranhos, para obter favores e respostas.
E o principal deles aqui era o deus Baal, que era o deus que comandava o tempo. Então, por causa da agropecuária deles, por causa da agricultura deles, por causa da agricultura deles, eles acabavam esperando essa mudança de clima, tudo, agricultura, tá? Não é agropecuária, agricultura. Por causa dessa mudança de tempo, eles acreditavam nesse deus Baal. E estavam sendo mal agradecidos, porque o Deus de Israel é o Deus verdadeiro que comanda todo o tempo, sempre. E eles acreditavam e começavam a agradecer ao Deus Baal. Então, esses deuses estranhos, esses sacrifícios que eles faziam a deuses estranhos, não é diferente hoje em dia. Quando nós vemos o pessoal pagando um voto que fez, andando de joelho em escadas, andando na estrada, fazendo isso, fazendo aquilo, coloca o nome de outros deuses, entidades, o que for, colocam na frente. Não, mas eu sei que só tem um Deus, mas coloca fulano. Não, toda honra e toda glória tem que ser a Deus. Porque já há um texto em Romanos, que a gente sabe, o capítulo 11, e versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória a ele, glória a Deus, amém. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, é dele, para ele, por ele. Então, o pessoal coloca muito, tem uns irmãos orando, às vezes em campanha, orando a Deus, em nome de Jesus, e depois você vê a pessoa agradecendo que foi Pedro que curou, foi João que curou, foi Paulo que curou, foi Maria que curou, foi tanta gente que curou, mas não coloca que foi Deus que curou. Às vezes até comenta, não, mas Deus ajudou também. Não, Deus não precisa de ajuda de ninguém, Deus é Deus. Então, hoje em dia acontece parecido também. Para obter favores e respostas, prostituição, infidelidade, idolatria vertiam por todos os lados de Israel. Então o mundo estava dessa forma, idolatria que a gente comentou, a infidelidade que a gente já comentou no início também, e prostituição mesmo, vivendo uma vida totalmente errada, fora da presença de Deus. Em relação ao clero, os sacerdotes rejeitavam o conhecimento de Deus e obtinham vantagens com os pecados do povo. Sobre vantagem, clero, nós vemos isso até, infelizmente, em igrejas aí evangélicas, cristãos, obtendo vantagem também em cima do povo. Eles acabam obtendo vantagens em cima das pessoas. O povo aí fazendo campanha, precisando de algo, e eles tirando toda a gordura das ovelhas, todo o dinheiro das ovelhas, e obtendo vantagens em cima das ovelhas. Então, hoje em dia está dessa forma também. Foi nesse contexto que Deus chamou Oséias e lhe deu uma ordem para que ele casasse com uma mulher de uma má reputação e com ela tivesse filhos. Aí entra a história que eu te falei no começo aqui. Oséias, simbolizando Deus. Gomer, a mulher dele, simbolizando Israel. Aí Gomer se prostituindo, traindo Oséias, ou seja, Israel traindo Deus. Por isso esse auto profético aqui, que alguns teólogos, algumas pessoas acreditam que era um exemplo aqui, mas que ele não tinha se casado com uma mulher dessa maneira. Eu acredito que ele casou com uma mulher dessa maneira, mesmo que a Bíblia está escrito isso. Então não há como dizer, não, mas se casou sim. Sabia quem era a mulher, mas casou. Ele era um profeta e ele teria que cumprir aquilo que Deus determinou para ele, aquilo que Deus pediu a ele. Então, realmente Oséias se casou com a mulher de má reputação. E aqui, para ter filhos com ela também. Posto que mais tarde o Altíssimo revelaria seu desejo de restaurar o relacionamento com seu povo. Mesmo casando com essa mulher de má reputação, com essa mulher que havia traído ele, mesmo assim Deus se colocou dizendo que ainda havia possibilidade de Israel retornar a ter uma aliança com ele. Da mesma forma, quando Oséias foi buscar a mulher que deixou, trazendo ela de volta, aceitando ela mesmo com tudo que ela fez para Oséias. Isso simbolizava
Deus, a misericórdia de Deus por Israel. Ali a misericórdia de Oséias por Gomer. Então, quando você observa e compara as duas situações, você entende isso. E daí o detalhe que eu falei no início, do nome, do significado do nome de Oséias, salvação. Salvação, que é um amor incondicional. Quando falamos de salvação, sabemos de Jesus, sabemos pelo amor incondicional dele e que ele veio nos alcançar. Então nós vemos também dentro do Antigo Testamento, veja bem, a graça de Deus para com o povo deles. Então alguém, olhando as dispensações, ou as 7 dispensações que a gente acredita, e que eu acredito que são 7 dispensações, a forma que eu entendo, compreendo isso, nós observamos que nós vivemos no tempo da graça, na 6ª dispensação. Mas um detalhe, lá no Antigo Testamento, nesse momento aqui dos profetas menores, esse momento aqui de Oséias, nós vemos também a graça de Deus para com a vida, ou seja, para com o povo de Israel. A graça de Deus. Então você observa o grande amor de Deus pela sua criação, pela criatura que ele criou e pelo amor dele de querer trazer essa criatura a ser filho de Deus. Então nós observamos aqui a graça de Deus. É um favor merecido, graça de Deus. Aqui nós olhamos também, nesse comentário, que diz aqui, fica claro, Deus deseja restaurar alianças quebradas. E depois, nós observamos no final aqui, talvez até seja possível que você tenha deixado de frequentar regularmente a igreja local, o corpo visível de Cristo, que esteja afastado da presença do Senhor. Daí, comenta aqui que Deus que quer restaurar a tua adoração com Ele. Pode estar parado, Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2, e Deus quer restaurar esse momento com você que você deixou. Tópico 2, estrutura do livro. Fala dos 14 capítulos e fala dos blocos principais. Eu vou ler aqui, dentro da lição, o primeiro bloco aqui, casamento de Oséias, infidelidade e restauração de Gomer, uma esperança para Israel. Então, aqui demonstrando que primeiro que Oséias estava ouvindo a voz de Deus. E aqui falando dessa infidelidade que a gente já comentou a respeito da infidelidade de Gomer para com Oséias e essa infidelidade de Israel para com Deus. Oséias 3, 1 e 2 diz aqui que não somente aceita de volta, mas paga por ela. Então nós vemos aqui o amor de Deus, mesmo Israel traindo, ele querendo restaurar e trazendo Israel novamente para ele. No segundo bloco aqui, a infidelidade de Israel, o castigo pelo pecado e o amor de Jeová. Daí ele fala sobre a infidelidade de Israel, que ultrapassa todos os limites. E nesse limite aqui que ultrapassa, diz aqui, pois sua extensão foi desde as famílias até as formas de culto. Então eles começavam a prestar culto a outros deuses, e o que não é diferente nos dias de hoje, não para Israel, mas o povo em geral, que tem prestado culto a outros deuses, mesmo que digam que não é outros deuses, que só existe um, mas estão adorando. Eu lembro aqui dessa história de Oséias, dos Baalins, os deuses que eles adoravam, e Deus ele não divide a glória com ninguém. Até quando ele usa você que está me ouvindo aí, glória a Deus, quem faz é Ele, e a glória é para Ele. Se Ele nos usa, ótimo, que bom, maravilhoso isso, né? Mas a glória tem que ser para Ele, não pode ser dividida essa glória. E quando você adora outros deuses, ou entidade, o que for, você está dividindo a glória. É só Deus que pode ser adorado. Nesse bloco 2 aqui, ele fala